terminou, eu não sou o advogado dele mais, então eu prefiro não falar sobre o caso Belo, tá ok? Só lamento que ele tenha passado pelo que passou, justamente porque não nos escutou. E com relação a Ângela Bismarck? A Ângela Bismarck é uma infeliz, não no sentido de ser uma pessoa infeliz. Ela foi infeliz porque ela encontrou pessoas muito ruins na vida dela. Logo depois que o marido dela foi assassinado, ela encontrou um delegado que cismou ser ela a autora de um homicídio. Cismou. Quando ela não tem sequer inteligência para planejar um crime. Quando ela não tem sequer inteligência para praticar um crime. Muito menos matar o marido, não é? Ela é boba, é inocente, é ingênua, mas tem um coração fantástico e sonhadora. Ela viaja muito, ela sonha muito. Esse processo já acabou? Mas já acabou. Não chegou nem a ser processo, teve apenas o inquérito, né? Tá certo. Agora, professor, com toda a sua vasta experiência, por que até hoje o senhor ainda não resolveu dedicar um pouquinho a escrever um livro para passar todo esse conhecimento, ou para os candidatos de concursos públicos, quiçá para a população, contando todas as suas histórias, muitas delas que são famosas, mas tem detalhes que as pessoas não conhecem, não é verdade? Isso. Eu tenho vontade de escrever livros na área jurídica. Eu tenho até muita coisa escrita. Só que eu não vejo retorno financeiro. Então eu sou um pouquinho arredio, eu tenho as minhas restrições. Mas existe fora da área de direito. E por quê? Porque no concurso público eu aprendi a sintetizar o direito. Então, se eu sintetizo o direito, eu prefiro passá-lo em sala de aula. Gosto mais da sala de aula do que escrever livro. Mas tem uma história que eu não vou morrer sem escrevê-la. Não sei se você se lembra, Alberto, em 1995, na Penha, um coronel da aeronáutica, coronel Latino da Silva Fontes, foi com um cidadão buscar um carregamento de munições. E mataram esse rapaz. E o coronel sobreviveu. O coronel foi preso, condenado a 4 anos, e nós anulamos a sentença dele no Supremo Tribunal Federal. Então ele foi o único homem no mundo que foi julgado, condenado, cumpriu pena sem sentença. Sem sentença, porque a sentença dele foi anulada. Está me entendendo? Então esse tema, essa história do coronel Latino... Ação rescisória? Caberia uma revisão criminal, né? Mas a história do coronel Latino, né? O processo dele, a imprensa na época dizia era crime contra a segurança nacional, crime contra a segurança nacional. Nós descaracterizamos esse crime contra a segurança nacional, passou a ser apenas um crime de contrabando. E foi através desse processo que depois se inseriu na legislação o contrabando de armas, né? Então esse processo, ele tem uma história muito bonita, né? Vai para o livro. Que vai para o livro. Professor, em sala de aula, o senhor já deixou claro que é a sua paixão. Mas qual é a diferença entre ser professor, por exemplo, em faculdades, e ser professor de concursos públicos? Por que o senhor optou, pelo menos ultimamente, pelo concurso público? Eu trabalhei em universidade durante muitos anos. E aí eu descobri que o aluno de faculdade, ele tem uma preocupação. Ele tem a preocupação com a sua formatura. Então ele acha que a faculdade lhe vende um diploma à prestação. Ele não está preocupado com nada, a não ser a sua formatura. Ele quer um diploma. E então, quando eu descobri isso, eu comecei a me afastar de universidade, de faculdade. E a própria faculdade, ela incentiva isso, não é?
Agora, já no concurso público, eu pego um menino que tem o 2º grau e quero preparar esse menino para a Polícia Rodoviária Federal e sou obrigado a ensiná-lo, por exemplo, direito penal, e ele sai daqui em 3 meses sabendo direito penal muito mais, muito melhor, muito mais do que o aluno que passa 5 anos na faculdade. Então o aluno de cursinho, ele me dá retorno. Ele não me dá retorno, não é só o retorno financeiro, porque o cursinho paga bem melhor do que qualquer faculdade. Mas ele me dá realização profissional. Eu encontro com ex-alunos de faculdade na mesma situação em que ele entrou na faculdade e saiu com um diploma. Já o menino de cursinho, eu o encontro sempre melhor na vida. Entendeu? Então, só pelo fato de encontrar esse menino que passou nesse banco aqui por mim, melhor do que ele entrou, a certeza de que ele vai melhorar, de que ele não vai ser apenas mais um, né, mas de que ele vai conquistar, de que ele vai crescer, de que ele vai se enriquecer, de que ele vai alimentar sua família com o suor do trabalho dele, né? Então isso me satisfaz. Então eu deixei a faculdade porque a não me dá esse retorno, entendeu? É importante, Alberto, é você chegar numa delegacia, encontrar um servidor público que um dia você viu sentado humildezinho ali no banco, né? E ele servindo você e servindo ao povo e ganhando seu salário digno, perfeito? E veja, uma vez eu fui fazer um júri em Caxias, um tribunal do júri em Caxias, e nós estávamos já no auditório esperando a magistrada chegar. E eu só perguntei, quem é o juiz, né? Aí a menina me disse, não é juiz não, é juíza. Maria Tereza Caetano, né? Hoje está na vara de infância e juventude. Aí quando ela subiu, eu não a reconheci. Mas ela me reconheceu e disse, boa tarde, professor. Então, veja bem, aquela juíza um dia passou por mim, perfeito? E ela conquistou a magistratura, mas sabendo que um dia, uma palavra qualquer foi importante na vida dela. É o retorno. Sem sombra de dúvida. E são milhares com certeza. Graças a Deus. E por isso o senhor, mesmo não estando lá na academia, já está imortal. Isso, é. Pelo menos nos nossos corações. Professor, o senhor acredita na seriedade das bancas? Alberto, essa pergunta ela é muito difícil. Espinhosa, né? Nas suas palavras. Recentemente, os candidatos nos concursos públicos têm sentido uma ausência de transparência, um certo descuido na organização das provas. Nós tivemos, inclusive, candidatos sendo presos em flagrante pela eficiente Polícia Federal. Mas eu não posso deixar de dizer que vejo isso como fatos isolados, desvios de comportamento de alguns funcionários, porque a CESP, usando a CESP como exemplo, é uma empresa respeitada, é uma empresa séria, mas infelizmente a empresa é feita de homens, e homens são vulneráveis. Então, um ou outro homem desta empresa tem um desvio de conduta que compromete toda a credibilidade da empresa. Mas eu, particularmente, tenho restrições quando o próprio Tribunal de Justiça ele organiza o seu concurso. Então o senhor é do partido de que um órgão, uma entidade não deve organizar o seu próprio concurso, até porque é feito de homens, como o senhor bem colocou, passíveis de erros. Exatamente, Alberto. Eu tenho restrição, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o próprio Tribunal de Justiça organizar o concurso para a magistratura. Eu acho que deveria delegar, contratar uma CESP, NCE,
ESAF, seja lá qual for.